Você já percebeu como, em muitos momentos, quanto mais cercado está, mais distante fica de si mesmo? Existe uma crença repetida como um mantra moderno. Estar conectado é sinônimo de estar vivo, ter muitos contatos, muitas mensagens, muitos convites, muitas vozes ao redor. Como se a quantidade de pessoas ao seu redor fosse uma medida da sua importância. Como se o barulho fosse prova de significado. Mas há algo que poucos ousam admitir. A maioria das conexões não fortalece, elas distraem, elas drenam, elas diluem. E aqui começa a nossa jornada. Não para defender o isolamento amargo, não para celebrar a frieza, mas para compreender, à luz da filosofia de Epicuro, que a verdadeira força nasce da escolha consciente de quem entra no seu jardim interior. Epicuro não pregava a solidão absoluta. Ao contrário, ele dizia: de todas as coisas que a sabedoria oferece para a felicidade de toda a vida, a maior é a amizade. Mas ele falava de amizade real, rara, cultivada, intencional, não de multidão. Existe uma diferença profunda entre proximidade física e intimidade verdadeira. Entre estar rodeado e estar conectado. Entre falar muito e ser compreendido. Quanto mais você se aproxima da maioria das pessoas sem critério, mais você absorve seus medos, seus desejos vazios, suas inseguranças, suas urgências artificiais. A psicologia chama isso de contágio emocional. A mente humana é permeável. Ela aprende por imitação. Ajusta-se ao ambiente. Você se torna semelhante ao que frequenta. Se você passa tempo com pessoas que reclamam, a reclamação começa a parecer normal. Se convive com quem vive ansioso por aprovação, você começa a medir seu valor pelo olhar dos outros. Se está cercado por quem vive de comparações, sua paz começa a depender de resultados externos. E então, sem perceber, você já não sabe mais o que é seu. Epicuro ensinava que o maior obstáculo à felicidade é o desejo desordenado. Não apenas o desejo por bens materiais, mas o desejo por reconhecimento, por validação, por pertencimento a qualquer custo. Ele dividia os desejos em 3 categorias: naturais e necessários, naturais, mas não necessários, e nem naturais, nem necessários. Pergunte a si mesmo, quantas das suas conexões são naturais e necessárias? E quantas são fruto de um desejo artificial de não parecer sozinho? Existe uma diferença entre estar só e estar vazio. A maioria teme o primeiro e vive o segundo. Quando você mantém proximidade indiscriminada, sua mente se enche de ruído. Opiniões que você não pediu. Problemas que não são seus. Expectativas que nunca escolheu carregar. Você começa a se importar com o que não importa. O que pensam de você? O que estão dizendo? Quem convidou quem? Quem respondeu quem? Pequenas ondas que agitam um mar que poderia estar sereno. Epicuro acreditava que a meta da vida é a ataraxia, a tranquilidade da alma. Não uma euforia constante, mas uma paz estável. Uma ausência de perturbação desnecessária. Agora reflita. É possível manter a ataraxia quando você está constantemente disponível para o drama alheio? Cada interação tem um custo energético. Algumas devolvem mais do que tiram. Uma conversa profunda, uma troca honesta, um silêncio compartilhado. Essas fortalecem, mas a maioria das interações modernas não tem essa qualidade. São distrações, validações rápidas, queixas repetidas. A mente vai se cansando. E você chama isso de vida social. Existe uma verdade desconfortável. Muitas pessoas não querem evoluir. Querem companhia para permanecer onde estão. Quando você tenta crescer, mudar padrões, buscar mais consciência, isso incomoda, porque sua transformação expõe a estagnação delas. Então começam as pequenas puxadas invisíveis. Você mudou. Está estranho. Está distante. Talvez esteja mesmo.
Mas talvez esteja apenas voltando para si. Epicuro criou sua escola em um jardim, não no centro do poder político, não no meio do mercado barulhento. Um jardim é um símbolo poderoso, um espaço delimitado, cuidado, protegido. Nem todos entram, e os que entram, entram com propósito. Seu interior precisa se tornar um jardim. Quando você permite acesso irrestrito, seu jardim vira praça pública. E a praça é lugar de ruído, de trânsito constante, de distração. A distância estratégica não é rejeição, é seleção. Psicologicamente, a autonomia emocional nasce quando você aprende a regular seu próprio estado interno. Mas isso não acontece se você depende da presença constante dos outros para se sentir inteiro. Se cada insegurança precisa de validação externa, se cada tristeza precisa de distração imediata. A proximidade excessiva cria dependência emocional disfarçada de sociabilidade. Você terceiriza seu equilíbrio. Epicuro afirmava que a verdadeira liberdade vem da autossuficiência. Não no sentido de nunca precisar de ninguém, mas no sentido de não ser escravo do que é externo. Ele dizia: quem menos precisa do amanhã, mais alegremente o enfrenta. Quem menos precisa da aprovação externa, mais livre caminha. Quando você começa a criar distância, algo curioso acontece. Primeiro vem o desconforto. O silêncio parece alto demais. A ausência de notificações cria ansiedade. Você se pergunta se está sendo esquecido. Mas depois surge algo novo. Clareza. Sem tantas vozes, você começa a ouvir a sua. Sem tantas opiniões, você descobre o que realmente pensa. Sem tantas expectativas, você identifica seus desejos genuínos. E percebe que muitos objetivos que perseguia não eram seus, eram ecos do ambiente. A psicologia profunda nos mostra que grande parte da nossa identidade é construída por identificação social. Nós nos moldamos para pertencer, para evitar rejeição, para garantir segurança. Mas segurança baseada em adaptação constante não é segurança, é sobrevivência. Epicuro nos lembra que a felicidade está na simplicidade, em desejar pouco, em precisar pouco, em cultivar poucos, mas verdadeiros laços. Qualidade acima de quantidade. A distância também revela quem realmente importa. Quando você deixa de estar sempre disponível, algumas pessoas desaparecem. Não porque você fez algo errado, mas porque a relação dependia da sua disponibilidade constante. Isso dói, mas também esclarece. Relacionamentos verdadeiros não dependem de presença contínua, dependem de profundidade, de reciprocidade, de respeito aos limites. Limite. Uma palavra simples, mas poderosa. Sem limites, você ensina o mundo a invadir seu espaço interno. Você diz sim quando quer dizer não. Comparece quando precisa descansar. Escuta quando está exausto. Valida quando está confuso. Cada concessão repetida enfraquece sua estrutura interna. Epicuro não defendia a negação dos prazeres, mas defendia a escolha consciente deles. O prazer mais alto para ele não era o excesso, mas a ausência de dor e perturbação. E muitas vezes, o excesso de convivência gera exatamente o contrário do que promete: inquietação. Pergunte-se com honestidade, quantas vezes você já saiu de um encontro mais cansado do que entrou? Isso é um sinal. A mente humana tem capacidade limitada de processamento emocional. Quando você absorve constantemente problemas alheios, sobra menos espaço para lidar com os seus próprios de forma madura. Você vive reagindo e raramente refletindo. A distância cria espaço reflexivo, um intervalo entre estímulo e resposta, um espaço onde você pode examinar suas crenças. Muitos dos seus medos não nasceram em você, foram herdados. Muitas das suas limitações foram sugeridas. Muitas das suas inseguranças foram reforçadas por comentários aparentemente inocentes.
Quando você se afasta, começa a questionar: isso é meu ou foi aprendido? Esse questionamento é libertador. Epicuro também falava sobre o medo, especialmente o medo da morte e o medo da opinião. Ele ensinava que grande parte do sofrimento humano nasce de temores irracionais, amplificados pela imaginação. O medo de ser visto como distante. O medo de perder relevância. O medo de ficar sozinho. Mas o que é de fato estar sozinho, estar fisicamente só ou estar desconectado de si? Muitas pessoas estão rodeadas e profundamente solitárias, porque nunca acessam sua própria profundidade. Criar distância é um ato de coragem. É escolher suportar o desconforto inicial para conquistar uma paz mais estável. É aceitar que algumas pessoas vão interpretar seus limites como rejeição. Mas limites não são muros contra o amor, são filtros contra o excesso. Existe também um aspecto sutil. Quanto mais disponível você está, menos seu tempo é valorizado. A escassez consciente gera respeito, não por manipulação, mas por natureza humana. O que é constantemente acessível perde peso. Quando você protege seu tempo, protege sua vida, porque tempo é vida. Epicuro vivia de forma simples, com pouco. Ele valorizava o pão e a água quando eram suficientes. Isso não era pobreza, era liberdade. Quanto menos você depende, menos vulnerável você se torna. A mesma lógica vale para relacionamentos. Quanto menos você depende da presença constante dos outros para se sentir inteiro, mais forte você se torna. Isso não significa indiferença, significa maturidade. Você pode ser gentil sem se envolver no drama. Pode ser cordial sem se tornar íntimo. Pode amar sem se perder. A distância mental é tão importante quanto a física. Mesmo quando está em meio às pessoas, você pode manter seu centro. Não absorver tudo. Não reagir a tudo. Não se identificar com tudo. Isso é treino. Treino de atenção. Treino de autodomínio. Treino de consciência. E como todo treino exige prática. Comece observando suas interações. Quais te fortalecem? Quais te deixam inquieto? Quais despertam o melhor em você? Quais ativam versões menores de si? Seu ambiente molda sua mente. Epicuro escolheu um jardim. Você precisa escolher o seu. Talvez não seja um espaço físico. Talvez seja um limite digital. Talvez seja reduzir encontros que não agregam. Talvez seja aprender a dizer não com serenidade. Cada pequena escolha de proteção interna é um passo em direção à ataraxia. A verdadeira força não grita. Ela se constrói no recolhimento, no discernimento, na consciência de que nem toda proximidade é virtude. Às vezes, afastar-se é um ato de amor próprio. E talvez, no fundo, o que você mais teme não seja perder pessoas, mas descobrir quem você é quando o ruído se cala. Esse é o começo. Se no primeiro movimento você começou a perceber que a distância protege sua energia e devolve sua clareza, agora precisamos ir mais fundo. Porque criar distância externa é apenas o primeiro passo. O verdadeiro trabalho começa dentro. Quando você reduz o ruído, algo inevitável acontece. Você começa a se encontrar. E nem sempre isso é confortável. A maioria das pessoas permanece ocupada demais porque teme esse encontro. Agenda cheia, conversas constantes, rolagem infinita, compromissos sociais. Tudo isso pode funcionar como anestesia, um modo elegante de não precisar olhar para si. Epicuro entendia algo essencial. O sofrimento humano nasce mais da mente agitada do que das circunstâncias. Ele dizia que muitos vivem como se sempre faltasse algo, quando na verdade o que falta é discernimento sobre o que realmente é necessário. Quando você se afasta da multidão, começa a perceber o quanto seus desejos foram moldados por comparação. Você queria aquilo? Ou queria ser visto tendo aquilo? Você buscava aquela meta,
ou buscava aprovação? Você frequentava aquelas pessoas ou temia parecer excluído? A psicologia social mostra que nossa identidade é profundamente influenciada pelo grupo. Chamamos isso de conformidade. Ajustamos opiniões, comportamentos e até sonhos para evitar rejeição. Não é fraqueza moral, é instinto de sobrevivência ancestral. Mas o que serviu para sobreviver na tribo pode impedir sua evolução individual. Epicuro não rejeitava a convivência, ele rejeitava a submissão inconsciente aos valores da maioria. Para ele, o sábio escolhe cuidadosamente seus vínculos porque sabe que cada vínculo molda sua alma. E aqui surge uma pergunta crucial. Quem está moldando você neste exato momento? Cada conversa repetida sobre medo fortalece o medo. Cada ambiente dominado por comparação fortalece a insegurança. Cada círculo preso à reclamação fortalece a impotência. Você pode até não perceber no início, mas sua linguagem muda, seu humor muda, suas ambições encolhem. Distância não é fuga, é recalibração. Quando você passa tempo sozinho de forma consciente, começa a reorganizar seu sistema interno. A mente desacelera. As emoções se estabilizam. A necessidade constante de validação perde intensidade. E então surge a autossuficiência emocional. Não aquela arrogante que rejeita todos, mas aquela serena que sabe estar bem consigo mesma. Epicuro afirmava que a verdadeira riqueza consiste em contentar-se com pouco. Isso não é resignação, é liberdade. Quando você precisa de menos estímulo externo para se sentir inteiro, você se torna menos manipulável. Observe como muitas relações funcionam baseadas em troca de validação. Eu reforço sua narrativa, você reforça a minha. Eu confirmo suas queixas, você confirma as minhas. Criamos um pacto silencioso de manutenção do mesmo padrão. Crescer rompe esse pacto. E nem todos gostam disso. Quando você começa a impor limites, algumas pessoas interpretam como frieza. Quando você deixa de participar de dramas, chamam de desinteresse. Quando você para de reagir às provocações, dizem que você mudou. Talvez tenha mudado mesmo. E isso é sinal de evolução. A mente que busca a ataraxia não pode se alimentar de turbulência constante. Não pode se nutrir de comparação diária. Não pode depender da aprovação alheia para se sustentar. Existe um ponto delicado aqui. Não se trata de desprezar as pessoas. Trata-se de compreender que nem toda proximidade é saudável. A psicologia fala sobre fronteiras emocionais. Pessoas com fronteiras frágeis absorvem estados emocionais alheios como se fossem seus. Vivem cansadas, irritadas ou ansiosas sem entender por quê. Porque estão permeáveis demais. Criar distância fortalece suas fronteiras. Você começa a perceber, isso é do outro, não meu. Esse problema não me pertence. Essa expectativa não é obrigação minha. Isso é libertador. Você deixa de viver reativamente. Epicuro nos lembra que devemos examinar cada desejo e cada medo. Perguntar, isso é natural? Isso é necessário? Isso me conduz à paz ou à inquietação? Aplicando essa lente aos relacionamentos, algo fica claro. Conexões que constantemente geram ansiedade, comparação ou culpa raramente são necessárias. Mas existe um medo profundo que mantém as pessoas presas à proximidade excessiva. O medo de perder. Perder convites. Perder relevância. Perder atenção. Perder pessoas. Por trás desse medo está a crença de que valor depende de presença constante. Mas valor verdadeiro não nasce da disponibilidade ilimitada. Nasce da consistência interna. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre cedendo, ensina aos outros que seu tempo não é precioso. Ensina que seus limites são flexíveis. Ensina que sua energia é infinita. Nenhuma dessas coisas é verdadeira. Tempo é finito. Energia é limitada.
Atenção é recurso raro. Proteger esses recursos é um ato de inteligência emocional. Epicuro vivia de forma simples para não se tornar escravo das necessidades artificiais. Da mesma forma, você precisa simplificar seus vínculos para não se tornar escravo das expectativas artificiais. Quanto mais pessoas têm acesso irrestrito à sua vida, mais versões de você passam a existir. A versão que agrada a um grupo, a versão que se adapta a outro, a versão que evita conflito aqui, a que tenta impressionar ali. Com o tempo você se fragmenta. Distância integra. Quando você reduz o número de influências, começa a agir de forma mais coerente. Seus valores se alinham. Suas decisões se tornam mais firmes. Sua identidade se consolida. Você para de perguntar constantemente o que vão pensar. E começa a perguntar, isso está alinhado comigo? Esse deslocamento é poderoso. E aqui chegamos a um ponto essencial. Amizade verdadeira não é quantidade, é profundidade. Epicuro via a amizade como um dos maiores bens da vida, mas não qualquer amizade. Ele falava de vínculos baseados em confiança, filosofia compartilhada, crescimento mútuo. Amigos que caminham no jardim, não na praça. Poucos. Escolhidos. Cultivados. Quando você cria distância da maioria, abre espaço para esses poucos. Mas é preciso coragem para atravessar o período intermediário, aquele em que você já não pertence totalmente à multidão, mas ainda não consolidou novos vínculos profundos. Esse período pode parecer vazio, mas é fértil. É ali que você fortalece sua companhia interior. Aprende a apreciar o próprio silêncio. Desenvolve autonomia emocional. Constrói clareza. E quando encontra alguém nesse estado, a conexão é diferente. Não é baseada em carência, é baseada em escolha. Você não precisa da pessoa, você a quer. Isso muda tudo. A força que nasce dessa postura é silenciosa. Não precisa provar nada. Não precisa disputar atenção. Não precisa competir por relevância. Ela simplesmente é. E agora, antes de avançarmos para o último movimento dessa jornada, quero que você reflita com honestidade. Quais relações realmente nutrem sua alma? Quais apenas ocupam espaço? Se você reduzisse 30% das interações da sua semana, o que perderia e o que ganharia? Respire. Sinta o peso, ou a leveza, dessas respostas. Agora chegamos ao ponto mais delicado da jornada. Se você já começou a criar distância externa e já percebeu o movimento interno de reorganização, agora entramos em uma fase ainda mais sutil. Aprender a sustentar essa nova postura sem endurecer o coração. Porque existe um perigo silencioso nesse processo. Quando alguém descobre o poder dos limites, pode confundir proteção com isolamento. Pode transformar discernimento em frieza. Pode usar a filosofia como escudo para não sentir. Mas Epicuro nunca defendeu o endurecimento da alma. Ele defendia a serenidade. E serenidade não é indiferença. É equilíbrio. A verdadeira distância não é levantar muros intransponíveis, é construir portas conscientes. Você decide quem entra, você decide quanto tempo permanece, você decide até onde vai. Isso é maturidade emocional. A maioria das pessoas oscila entre dois extremos, ou se dissolve nos outros, ou se fecha completamente. Ou vive absorvendo tudo, ou corta tudo de forma brusca. O caminho epicurista é mais refinado. É viver entre os outros, mas com autogoverno. Aqui começa algo fundamental para o próximo passo da sua transformação. Você precisa aprender a diferenciar solidão nutritiva de isolamento defensivo. Solidão nutritiva é escolha. É espaço para reflexão. É tempo de integração. É um terreno fértil onde suas ideias amadurecem. Isolamento defensivo é fuga. É medo de se ferir novamente. É rejeição preventiva. Se você se afasta por raiva, sua mente continua presa ao que deixou para trás. Se você se afasta por lucidez, sua mente se expande.
Pergunte a si mesmo com honestidade: minha distância nasce da clareza ou da mágoa? A psicologia nos ensina que padrões relacionais se repetem quando não são compreendidos. Se você apenas se afasta sem refletir, pode acabar recriando o mesmo tipo de vínculo em outro lugar. Por isso, a distância não é o fim do processo, é o início da compreensão. Epicuro dizia que devemos examinar cuidadosamente nossas crenças, pois muitas delas são fontes desnecessárias de sofrimento. Ao se afastar, você ganha espaço para observar seus próprios padrões. Você se envolve demais? Você tenta salvar todos? Você teme ser esquecido? Você confunde utilidade com valor? Essas perguntas são desconfortáveis, mas libertadoras. Porque, no fundo, não são apenas as pessoas que drenam você. São também suas próprias expectativas, sua necessidade de agradar, seu medo de desapontar, sua dificuldade de dizer não. A distância externa revela a dependência interna. E aqui está um ponto essencial para o próximo estágio da jornada. Você não está apenas se afastando das pessoas, está se aproximando de si. Esse movimento exige autoconhecimento. Quando você reduz o ruído social, pensamentos antigos emergem, inseguranças aparecem, lembranças retornam. Você começa a perceber que parte da sua agitação vinha de tentar fugir desses conteúdos internos. Agora não há mais distração suficiente. E isso é bom, porque a verdadeira força não nasce da fuga, mas da integração. Epicuro falava que o prazer mais elevado é a ausência de perturbação. Mas essa ausência não se constrói reprimindo emoções. Constrói-se compreendendo-as. Talvez você descubra que buscava aprovação porque, em algum momento, se sentiu invisível. Talvez perceba que aceitava qualquer convite porque temia ser excluído. Talvez note que se sobrecarregava ajudando os outros para se sentir necessário. Essas descobertas doem, mas também curam. Quando você compreende suas motivações ocultas, deixa de agir no automático, e isso muda completamente sua relação com o mundo. Você começa a escolher com consciência. E então algo interessante acontece. A distância deixa de ser apenas proteção e passa a ser seleção intencional. Você não está mais se afastando da maioria apenas porque ela drena. Você está escolhendo proximidade com aquilo que nutre, com ideias que expandem, com pessoas que elevam, com ambientes que respeitam seu ritmo. Esse é o verdadeiro jardim. Epicuro não apenas se afastou da política e do caos de Atenas. Ele construiu uma comunidade alternativa, um espaço de diálogo filosófico, amizade sincera e simplicidade voluntária. Ele substituiu excesso por profundidade. Essa é a chave. Se você apenas remove relações superficiais, mas não cultiva vínculos significativos, pode sentir vazio. Mas se você usa o espaço criado para desenvolver sabedoria, criatividade e amizades autênticas, sua vida se transforma. E aqui começa a transição para o próximo nível da sua jornada. Até agora falamos de proteção, de limites, de autossuficiência. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. O que você fará com a energia que recuperou? Porque não basta proteger sua paz, é preciso direcioná-la. Não basta sair do ruído, é preciso construir significado. Quando você reduz distrações sociais, sobra tempo, sobra atenção, sobra força mental. Você pode usar isso para evoluir ou pode desperdiçar em outras formas de fuga. A distância cria espaço, mas espaço precisa ser preenchido com propósito. Epicuro ensinava que a filosofia não é teoria abstrata, mas prática diária para viver melhor. Ele não queria apenas que seus discípulos se afastassem do caos. Queria que vivessem com consciência, cultivando prazer simples, amizade verdadeira e reflexão constante. Então agora eu te pergunto, você está apenas se afastando ou está construindo algo novo? Agora entramos na parte mais decisiva da jornada.
Você já criou distância? Você já começou a compreender seus padrões? Você já percebeu que nem toda proximidade é virtude? Mas existe uma pergunta que muda tudo. Para onde você está indo com essa nova energia? Porque afastar-se é um movimento de retirada. E toda retirada precisa ser seguida por uma construção. Caso contrário, o vazio começa a incomodar. E você pode acabar voltando aos antigos vínculos apenas para não sentir esse espaço. Epicuro não defendia o afastamento como fim. Ele defendia o afastamento como estratégia para viver melhor. Ele não saiu do ruído apenas para ficar em silêncio. Ele saiu para cultivar uma vida mais consciente. Distância é libertação. Mas liberdade exige direção. Quando você protege sua energia, algo precioso retorna: atenção. E a atenção é a moeda mais valiosa da vida. Aquilo a que você dedica a atenção cresce. Se antes sua atenção estava espalhada em dezenas de conversas rasas, expectativas alheias e pequenos dramas, agora ela começa a se concentrar. E concentração gera profundidade. Você começa a pensar com mais clareza, a sentir com mais estabilidade, a agir com mais intenção. Esse é o terreno onde propósito nasce. A psicologia contemporânea mostra que bem-estar duradouro não vem de estímulos constantes, mas de coerência interna. Quando suas ações estão alinhadas com seus valores, você experimenta uma sensação de integridade. Mas você só descobre seus valores quando o barulho diminui. Quantas decisões você tomou apenas para manter a aceitação social? Quantas metas perseguiu porque pareciam impressionantes? Quantas opiniões adotou para evitar conflito? Agora, com a distância, você pode reavaliar. Epicuro ensinava que devemos escolher prazeres que tragam tranquilidade e evitar aqueles que gerem perturbação futura. Essa lógica pode ser aplicada a toda a sua vida. O que você está cultivando com sua atenção atual? Se você reduziu as distrações externas, mas continua alimentando comparação interna, nada mudou. Se saiu do drama alheio, mas continua criando drama mental, ainda não chegou ao centro. O próximo passo é mais refinado: desenvolver serenidade ativa. Serenidade ativa não é passividade, não é indiferença. É agir no mundo sem se deixar dominar por ele. Você trabalha, você convive, você participa, mas agora com um critério diferente. Você pergunta: isso fortalece minha paz ou a enfraquece? Isso está alinhado com meus valores ou com expectativas externas? Isso é natural e necessário, ou artificial e imposto? Essa tríade epicurista, natural, necessário, simples, torna-se bússola. Talvez você perceba que precisa de menos reconhecimento do que imaginava. Talvez descubra que precisa de menos encontros e mais profundidade. Talvez entenda que precisa de menos opinião externa e mais reflexão interna. A verdadeira força não está em ser inacessível, está em ser intencional. E aqui algo importante acontece. Quando você deixa de buscar validação constante, sua presença muda. Você não fala para impressionar, fala para expressar. Não age para agradar. Age por convicção. Isso gera estabilidade emocional, porque sua autoestima deixa de oscilar com a aprovação dos outros. Epicuro afirmava que o sábio não depende da fortuna para ser feliz. Ele pode apreciar o que vem, mas não se desespera quando não vem. Essa postura é revolucionária no mundo atual. Imagine viver assim. Receber elogios sem se inflar. Receber críticas sem se desmoronar. Perder conexões superficiais sem entrar em pânico. Isso é liberdade psicológica. Mas liberdade exige prática. Você precisará dizer não algumas vezes. Precisará suportar olhares de estranhamento. Precisará tolerar o desconforto de não participar de tudo. E aos poucos, perceberá que não perdeu quase nada. Na verdade, ganhou tempo. Tempo para estudar. Tempo para refletir. Tempo para criar. Tempo para cultivar relações verdadeiras.
Epicuro valorizava os prazeres simples, uma conversa profunda, uma refeição modesta compartilhada, um pensamento claro. Ele não precisava de plateia, precisava de qualidade. Talvez sua vida também precise de menos plateia e mais verdade. Existe uma transição silenciosa que acontece quando você vive assim. Você deixa de reagir ao mundo e começa a escolher sua participação nele. Isso transforma seu estado interno. Você não precisa mais provar nada. Não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa justificar seus limites. Sua energia se torna concentrada, e energia concentrada é poderosa. Ao mesmo tempo, você começa a atrair pessoas diferentes, pessoas que respeitam espaço, que entendem limites, que valorizam profundidade, porque quando você muda seu padrão, seu ambiente muda gradualmente. Não por magia, por coerência. A psicologia chama isso de seleção ambiental. Você passa a se inserir naturalmente em contextos que refletem sua maturidade emocional. Mas para isso acontecer, você precisa sustentar sua escolha, mesmo quando ela parece solitária. E aqui está uma verdade essencial. O caminho da lucidez nem sempre é popular. A maioria prefere distração à reflexão. Prefere quantidade à profundidade. Prefere validação rápida à construção interna. Você está disposto a escolher diferente? Porque escolher diferente exige coragem contínua. Epicuro não prometia fama, prometia tranquilidade, não prometia aplausos, prometia liberdade interior. Talvez você perceba que não quer mais viver para ser visto, mas para ser inteiro. E ser inteiro exige coerência diária. Significa não participar de conversas que diminuem os outros. Significa não alimentar comparações inúteis. Significa não aceitar expectativas que violam seus valores. Significa viver de forma simples, mas consciente. E então algo profundo acontece. A distância que antes parecia separação se torna presença. Você está menos disponível, mas mais presente. Está menos disperso, mas mais profundo. Está menos dependente, mas mais capaz de amar. Porque amor sem dependência é escolha. Amizade sem fusão é maturidade. Convivência sem absorção é equilíbrio. Essa é a força silenciosa. E agora eu te convido a uma reflexão final. Se você continuar vivendo exatamente como antes, acessível demais, influenciável demais, preocupado demais com opiniões, onde estará em 5 anos? E se escolher proteger sua paz, selecionar seus vínculos e direcionar sua energia com consciência, quem poderá se tornar? A transformação não acontece em um único gesto radical. Acontece em pequenas decisões repetidas. Hoje você pode começar reduzindo uma conversa que não agrega. Pode começar estabelecendo um limite claro. Pode começar dedicando 1 hora ao seu crescimento interno. Pequenos atos, grande impacto. Se essa jornada fez sentido para você, escreva nos comentários qual insight mais tocou sua percepção. A reflexão se fortalece quando compartilhada. Se deseja continuar cultivando clareza, simplicidade e liberdade interior, curta este conteúdo e inscreva-se no canal Jardim Epicuro para seguir aprofundando essa filosofia prática de vida. Que você tenha coragem de escolher menos ruído e mais essência. Menos quantidade e mais verdade. Menos dependência e mais serenidade. E que seu jardim interior seja um espaço protegido, consciente e vivo.